Estou aqui para abordar brevemente com vocês o que são as constelações sistêmicas familiares e organizacionais. Elas são uma técnica desenvolvida pelo alemão Bert Hellinger. Bert Hellinger é filósofo, psicoterapeuta, e na Alemanha ele continua ainda hoje formando pessoas em sua técnica, as constelações sistêmicas familiares e organizacionais, que em alemão nós falamos Familienaufstellung, ou seja, a colocação do familiar dentro de um sistema familiar, dentro de um grupo familiar. Cada um tem um lugar: o pai, a mãe, o filho, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, a avó, o avô, primo, prima, sobrinhos. Mas por mais que cada um tenha o seu lugar, às vezes esses lugares se confundem, se misturam. Isso tem um efeito sobre o sistema familiar, tem um efeito sobre o destino dos familiares. Usamos um termo dentro das constelações familiares de emaranhamento, né? Ou seja, quando destinos se misturam, quando consequências e efeitos se misturam, né? O sistema familiar, geralmente é composto pelo pai, pela mãe, pelo filho e todos aqueles que vieram antes: avô, tataravô, bisavô, da parte do pai, da parte da mãe, e todos aqueles que virão depois, então filho, neto, bisneto e assim por diante. Ou seja, dentro de um sistema familiar, muitas pessoas estão envolvidas, muitas histórias estão envolvidas, muitos acontecimentos, e cada sistema familiar tem, de forma bem singular, formas de se comportar, crenças, culturas. E exatamente isso tem um efeito sobre cada um de nós. Cada um de nós, a partir de sua história familiar, desenvolveu certos comportamentos, um sistema de crenças, compartilha uma cultura. Isso tem um efeito sobre nós tão forte que influencia nossas próprias escolhas, escolhas de parceiros, amigos, colegas profissionais, profissão. Numa constelação familiar, se busca olhar para aquilo que está em desarmonia, para aquilo que está sob tensão. Ou seja, dentro de um sistema familiar ou dentro de um sistema profissional, aquele que não ocupa o seu lugar acaba causando um efeito em todo o sistema. Aquele que não sabe se colocar também causa um efeito sobre todo o sistema e vice-versa. Um influencia o outro, o indivíduo ao sistema e o sistema ao indivíduo. As constelações familiares buscam atuar sobre o sistema, seja ele familiar, seja ele organizacional ou profissional. As constelações familiares têm sido utilizadas tanto para trabalhar questões e temas familiares, como questões e temas do campo profissional ou organizacional. Muitas vezes, uma pessoa busca harmonia em seu sistema familiar, ou então ela traz dúvidas recorrentes, dificuldades recorrentes dentro do campo profissional, dentro do campo organizacional. E as constelações familiares buscam trabalhar exatamente o que dentro dos relacionamentos, vínculos desta pessoa pode estar em desarmonia, pode estar paralisado, engessado, congelado. Nós buscamos, dentro das constelações familiares, dar movimento,